E aí galera, vão entrando. Agora eu vou fazer uma live com o Dr. José Neto, que é nefrologista. Só estou esperando ele mandar a solicitação aqui. Então a gente vai conversar sobre a questão de proteínas e rins, sal, questão da hipertensão e low carb para tratamento de síndrome metabólica. Se vocês quiserem mandando algumas perguntas que eu faço para o doutor, eu já vou fazer. Rodrigo, tu que é um lindo, cara. Vamos ver. Esperando a solicitação dele. Cara, não fala isso aqui, Rodrigo, vai gerar treta. Deixa eu enviar pra ele aqui. Vamos ver a solicitação. Ó, ele acabou de entrar. Vou esperar chegar a solicitação pra gente começar aqui. Uau. E aí, Léo? E aí, doutor, tudo bem? Tudo bom e com você? Cara, primeiramente quero agradecer por disponibilizar o teu tempo para entrar na live aqui e mostrar um pouco da sua experiência, né? Para quem não conhece, o Dr. José Neto é um médico nefrologista e clínico também. Eu conheci ele no evento Alimente ano passado e, cara, sem palavras, o cara é foda. Mas, doutor, Bondade. eu vou deixar você se apresentar aqui um pouco e aí a gente começa. Fechou. Obrigado aí pelo convite, pelas palavras, é um prazer estar aqui. Eu acho que divulgar conhecimento é uma obrigação nossa. Então, conhecer gente nova, igual você, que está trabalhando para difundir informação de qualidade, eu me sinto lisonjeado e na obrigação de ajudar nisso aí. Então, parabéns aí pelo seu trabalho também. Bom, você já me apresentou, eu sou clínico geral, nefrologista, sou mineiro, sou aqui na verdade eu nasci em Ipatinga, mas sou radicado aqui em Belo Horizonte, fiz federal, fiz minhas 2 residências aqui no Hospital Felício Roxo, onde eu estou, inclusive agora, acabei de correr leito com meus residentes aqui, sou um médico altamente atuante do ponto de vista prático, com consultório, hospital, diálise, e gosto muito do cenário da medicina baseada em evidência, que se expande para a saúde baseada em evidência. Atualmente eu coordeno o serviço de nefrologia aqui do Hospital Felício Roxo, que é um serviço grande, o maior serviço público-privado aqui de Belo Horizonte, um serviço tradicional em BH e Minas Gerais. Sou diretor científico da Sociedade Mineira de Nefro e participo também da brasileira na parte de nefrologia clínica. Então, é muito nome aí, mas no fundo eu quero ajudar a turma. O Dr. José Neto, assim como eu, gosta bastante da medicina e saúde baseada em evidência, né? E esse foi um dos motivos também de eu convidá-lo para falar um pouco aqui sobre um assunto que gera muita confusão. A ideia se originou com um amigo meu, veio falar comigo que a creatinina do irmão dele deu alterado, não sei o quê, e achou que poderia estar comendo muita proteína e está causando lesão ao rim. Então, o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui, na verdade, o Dr. José Neto vai explicar. Doutor, o que as atuais evidências científicas mostram sobre proteínas e rins e essa confusão que gera na cabeça de muitas pessoas? Primeiramente, eu queria voltar no tempo, há 5 anos atrás. Exatamente 5 anos, fevereiro de 2014. Eu era diabético, eu estava 25 quilos acima do peso e achava que sabia nutrição. Mas, definitivamente, médico sabe tanto de nutrição quanto minha avó. Na verdade, eu acho que minha avó sabe mais. Médico não estuda nutrição. A nossa formação não contempla isso. Você acaba
simplesmente repetindo aquilo que as pessoas fazem. E há 5 anos atrás eu fui apresentado à dieta low carb e até então, como um diabético, aquilo caiu como uma luva na minha vida. E desde então, eu já estudava muito medicina baseada em evidência, que é outra coisa que não é valorizado dentro da faculdade. Há uma desconexão muito grande entre prática clínica e teoria. E isso me ajudou muito a juntar as duas coisas. Eu comecei inicialmente comigo, perdi 20 e tantos quilos, reverti meu diabetes, passei a influenciar pessoas ao meu redor, porque afinal de contas elas estavam vendo resultado, e comecei a influenciar os meus pacientes. Afinal de contas, quem que faz diálise hoje? 65% dos dialíticos são hipertensos e diabéticos. Cara, eu tinha uma ferramenta na mão que até então eu só me frustrava, eu não conseguia efetivamente mudar a evolução natural desses pacientes. Aí vem a famosa lenda, né? Vamos pegar como protótipo o diabético. Do que o diabético morre? Ele morre de problema renal e ele morre de problema cardíaco. Parte-se do pressuposto, que já adianta, é errado, de que o coração, o problema está em comer muita gordura e o rim em comer muita proteína. Isso é uma grande falácia lógica. Na realidade, o que acontece? À medida que a função do rim vai piorando, o rim não consegue trabalhar bem com a proteína. Então, eu tenho que restringir proteína, sim, em fases bem avançadas da doença renal. E a gente já tem literatura que corrobora isso. Isso já bem... O melhor trabalho na literatura fala que com pacientes com disfunção renal moderada, você pode chegar até 1,3 grama quilo dia com segurança. E o que não significa que você não possa ir mais. Até 1,3 eu tenho segurança. E 1,4, 1,5, eu, Neto, acredito que isso não faria mal. Por que eu acredito nisso? Tem 17 anos que eu trabalho com nefrologia. Eu nunca vi ninguém fazer diálise porque comeu muito bife. Ou comeu muito ovo. As pessoas estão fazendo diálise por causa de hipertensão, diabetes, obesidade, doenças familiares. E essas duas primeiras, hipertensão e diabetes, que são os carros-chefes, a dieta de baixo carboidrato baseada em comida de verdade, definitivamente muda a evolução da doença. Então, sem brincadeira, nós estamos miando, nós estamos latindo o gato errado. Deu uma falhada aí, não sei se você me escutou, mas a gente tem... Não, escutei. O Souto usa muito isso, e é verdade, nós estamos latindo pro gato errado. É um medo fictício e que, infelizmente, ainda graça aí ao redor não só do Brasil, como do mundo inteiro. Entendi perfeitamente. E a questão da low carb, né, eu acho sensacional, principalmente para essa questão da síndrome metabólica, né? E tem muita gente também que fala que sal causa hipertensão, ou que nem... uma vez, eu acho que no evento Alimentos tu usou até a analogia, né? Da questão que dizer que proteína faz mal pro rim é que nem dizer que exercício físico faz mal pro coração, né? É isso mesmo. Então, Na verdade, eu acho que essa analogia é muito boa e eu uso ela com frequência no consultório, que é o seguinte: todo mundo tem convicção que a atividade física faz bem. Mas se eu pegar uma pessoa que tem um coração muito doente e colocá-lo para correr, ele pode morrer. O problema não é a atividade física, é que o coração está muito doente. Mesma coisa, um sujeito que tem um rim muito doente, ele não pode comer muita proteína. Mas não é a proteína que está sendo lesiva, é o rim que está muito doente. Então, você pegar um diabético, um hipertenso, um sujeito com síndrome metabólica, que, de fato, é causado pelo excesso de consumo de carboidratos, principalmente os carboidratos mais refinados. Você tira a gordura e tira a proteína, o que esse cara vai comer? Vai comer do veneno que está matando ele. Então, é um negócio tão óbvio, mas tão óbvio. Mas a gente é catequizado, né? Eu vou te falar que eu me considero um cara bem estudioso, interessado e tal. E eu tô te falando, até 5 anos atrás, eu era o cara que falava assim, ó, reduz sua proteína aí, senão você vai lesar seu rim. Eu já era nefrologista, já era chefe do serviço aqui, já participava da Sociedade Mineira de Nefro. Ou seja, ter a humildade de mudar, isso, no meu modo de ver, é o que diferencia o bom profissional. A gente pode estar falando isso aqui, Léo, e tem alguma coisa errada, e pode ser que tenha. Poxa, me tragam as evidências e a gente muda, não tem problema nenhum. Ciência é uma verdade dinâmica, isso é um paradigma da medicina baseada em evidência. A gente não pode ficar estático no tempo, achando que só porque eu faço desse jeito, tá certo. Uma bobagem dita por 50 milhões de pessoas continua sendo uma bobagem, né? Exatamente. Eu geralmente, quando comecei agora, né, a utilizar o Instagram para fazer publicação sobre nutrição, né, e eu sempre deixei claro sempre o que a atual literatura mostra e o que, no caso, seria a minha opinião. Que a gente
a galera fala assim, mas estudos têm problemas metodológicos. Não, sim, a referência científica tem problema metodológico. Por isso que a gente deve se basear no ensaio clínico randomizado, de evidência mais elevada, porque estudos observacionais, né, só levanta a hipótese, no caso, né, ou pode anular alguma coisa. Mas, doutor, tem uma E até te confusão também. completando, Léo, um negócio que eu acho muito legal, quando eu comecei há 10, 12 anos atrás a estudar medicina baseada em evidência, eu me apeguei ao ensaio clínico randomizado. E uma coisa que é importante, se eu dependesse de ensaio clínico randomizado para fazer nefrologia, talvez eu não fizesse. Então, medicina baseada em evidência é trabalhar com a melhor evidência disponível, sabendo que, eventualmente, eu vou ter que, no doença rara, definir baseado na experiência de um autor, e está tudo bem. É a melhor evidência que eu tenho. O que não dá é você, baseado numa crença, querer, por exemplo, igual a low carb, negar 70 ensaios clínicos randomizados mostrando que ela é melhor do que low fat. Isso que não tem cabimento. Então, crer é uma coisa, ciência é outra. E elas não podem se confundir. Eu gosto muito de usar uma frase, eu sou um cara que tem minha crença. Cara, em ciência é o seguinte, Deus, eu acredito, os outros tragam dados. E a gente conversa. Simples assim. Tem uma frase até que diz, né? Por vezes as pessoas não querem escutar a verdade porque não querem que as suas crenças sejam desiludidas, desfeitas, né? Sim. Então... E é difícil mesmo, né? É difícil. É difícil. Você imagina você 30 anos fazendo uma coisa, de repente chega alguém e fala assim, brincadeira, estava errado. Tudo que você fez está errado. É difícil. Mas ter a humildade de chegar e falar assim, foi mal. Eu achava que era assim. Errei. Isso faz parte, todo mundo erra, né? Assumir o erro, para mim, é a grande virtude. A ciência, na acepção, na filosofia dela, a gente tem que estar o tempo todo tentando negar aquilo que a gente faz e não tentando ratificar. Eu não tento ratificar que low carb é bom ou que comer proteína não faz mal. Pelo contrário, eu tento cada vez mais procurar coisas que desabonem isso. Porque à medida que eu procuro e não acho, eu vou fortalecendo a minha hipótese. Só que as pessoas fazem o contrário, né? Você esquece aquilo que vai contra e começa a usar aquilo que vai a favor da sua crença. Isso não é ciência. Exatamente. Perfeito. A questão, né, de tentar desfavorecer aquilo que a gente acredita através de outras evidências. E assim, agora que tu comentou na questão de low carb também, né? Comenta um pouco sobre a questão de low carb para tratamentos de pessoas que estão com hemodiálise, diabetes, hipertensão, no caso, que provavelmente é o que tu mais vê no teu consultório. E quem tem que fazer low carb e se o que a maioria das pessoas falam é bobagem, tem muita gente falando que é dieta da moda, não sei o que e tudo mais. Na verdade, assim, explicando para as pessoas, eu acredito que tem muitas pessoas que são leigas nos vendo. Eu acho que a primeira coisa é precisa se entender o que é síndrome metabólica. Nas aulas que eu dou a respeito do tema, eu normalmente coloco uma árvore, onde essa árvore dá vários frutos podres. Esses frutos podres seriam o quê? As doenças do mundo moderno. Diabetes tipo 2, pressão alta, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, gota, Alzheimer, ovário policístico e tantas outras coisas. O que a medicina moderna faz? Habitualmente, ela dá um remédio para cada um desses problemas. É um remédio para pressão, um remédio para colesterol, um para diabetes, um para obesidade, por aí vai. Só que a raiz do problema, isso está descrito desde a década de 80, é a resistência a um hormônio conhecido como insulina. À medida que você hiperestimula qualquer coisa no nosso organismo, isso gera resistência. Tanto que a gente usa isso para o bem quando eu faço uma vacina. Eu estimulo o sistema imunológico a produzir anticorpos e gerar resistência contra aquele agente, se por acaso eu for exposto num segundo momento. A síndrome metabólica, ela aparece a partir do momento que você come muito de alimentos que estimulam a insulina, que são carboidratos. O carboidrato é o grande alimento que estimula a insulina. E até aqui, eu não estou diferenciando se o carboidrato é, vou colocar entre aspas, bom ou ruim. Porque existem carboidratos bons e ruins, do mesmo jeito que existem gorduras boas e ruins. Então, a pessoa que está doente por causa de um consumo excessivo de carboidratos, seja ela de qual natureza for, cara, essa pessoa se beneficia, é uma coisa meio que óbvia, né? De retirar esse estímulo. Então, batata, banana, arroz, são alimentos, ok, meus filhos comem isso, mas eles não são doentes. Mas se você está doente, definitivamente não é a melhor escolha. Basta pensar num sujeito que é alérgico a camarão.
Se ele é alérgico a camarão, camarão é um bom alimento, mas se ele comer, ele vai ficar todo empolado. O que a medicina hoje faz é come o camarão e dá o antialérgico. Come o carboidrato complexo, né? Mito do carboidrato complexo, e dá remédio para glicose, dá remédio para hipertensão. Ontem eu estava atendendo um paciente no ambulatório com meus residentes, e ele falando, o residente atendendo, e eu olhando assim, cara, impressionante. Ele falou, olha, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu já fui revascularizado, fiz uma cirurgia cardíaca, acho que, não lembro com certeza se ele tinha gota. Nossa senhora, esse paciente... E você imagina o tanto de remédio que ele usava. 10, 15 remédios. Imagina o preço para gastar tudo isso, né? Cara, e assim, literalmente para dar uma enganada, né? Porque a doença continua a progredir, afinal de contas, você continua atacando fogo, né? Eu brinco que é mais ou menos você tem um barco furado e ao invés de você tampar o buraco, você fica tirando água no copinho. E eu cheguei para ele, olha, eu cheguei para ele e falei, até meu xará, seu José, eu poderia te falar assim, ó, há 5 anos atrás, que do ponto de vista renal, você está até ok, e realmente ele não tinha uma disfunção grave, mas eu estou aqui para te ajudar. E para te ajudar, aí eu expliquei mais ou menos isso que eu acabei de falar para ele. Ele falou assim, doutor, isso faz sentido demais. Eu falei, pois é, foi exatamente essa cara que você fez que eu fiz há 5 anos atrás, e com isso eu consegui reverter um diabetes. E aí, bicho, não tem satisfação melhor do que pegar um paciente desse e daqui a 3, 4 meses, o paciente que está usando 60 unidades de insulina, de repente fica 100, ou fica com 1/4 da dose e passa a se sentir melhor. E sabe, eu fiz medicina para ver isso. É óbvio, é minha profissão, eu ganho dinheiro com isso, do mesmo jeito que o nutricionista ganha o seu dinheiro e tá tudo bem. Mas eu era frustrado em tratar doença crônica. A medicina de hoje não sabe tratar doença crônica. A gente trata muito bem doença aguda, pneumonia, uma apendicite, isso a gente é muito bom. E para doença crônica, as pessoas literalmente põem a culpa na vítima. O cara não faz a dieta que eu passei para ele. Lógico, aquela dieta de fome, impossível de ser seguido. Ele não faz atividade física, por isso que ele não emagrece. Cara, a gente tem que dar, não é 2 passos, não é 30 passos atrás. A gente precisa muito menos remédio, a gente precisa voltar, ensinar as pessoas a comerem melhor, tomar água, dormir melhor, fazer atividade física. Só que isso dá trabalho, né? Controlar a cabeça, controlar a emoção, sabe? Fazer meditação, fazer yoga, fazer terapia, fazer tai chi, fazer o que você quiser, ter um hobby, andar no sol, descansar a cabeça, estar com a família. Isso é muito mais terapêutico do que toma mais esse remédio e se você não tomar, você vai morrer. É assim que a medicina trata, tá errado. E assim, eu falo que demorou, eu tenho quase 20 anos de formada, demorou 15, 16 para eu chegar no que eu tô hoje. Hoje eu me olho e falo assim, cara, como eu cresci e espero crescer muito mais. E a galera tem a ideia que vão criar uma pílula mágica que vai reverter tudo isso, né? Mas, de novo, que nem tu falou, todas essas doenças têm uma causa em si. E para reverter todas elas, ela precisa fazer exatamente as mesmas coisas. Então, tipo assim, pessoa sendo diabética, hipertensa, seja o que for, se ela tiver a intervenção da alimentação e do estilo de vida, ela consegue de brinde reverter tudo. Então, assim, e é uma coisa, tipo, digamos, comer, a gente precisa comer, né? Ela não vai gastar um dinheiro a mais com isso, no caso. E que nem tu falou, não quero, como tu falou, tem bastante leigo aqui, então assim, gente, a gente não tá falando que batata doce, banana, essas coisas causam esses tipos de doença, tá? Mas só porque pessoas doentes não toleram bem esses alimentos. Então, só pra pontuar isso. E, doutor, a questão do sal, né? Que Deixa eu até te cortar, Léo, eu lembrei de uma analogia que eu gosto de usar muito no consultório, que é o seguinte: as pessoas chegam no consultório querendo exatamente isso, uma pílula mágica, o santo graal, uma parada assim. E definitivamente é mais ou menos aquela mulher que quer maquiar e colocar a sombra no olho antes de tomar banho. Vai tomar banho primeiro, você está fedendo. Então, come direito, faz atividade física, toma cuidado do seu sono, controla a sua emoção, valoriza isso. Eu sempre fui um cara muito técnico e nunca valorizei muito emoção, e comecei a estudar esse negócio tem uns anos para cá, mas principalmente no último ano, o como isso é importante e o como isso vai ser fundamental, não para mim, você é muito mais novo que eu, para você vai ser mais do que para mim, mas para os meus filhos, sabe? Inteligência artificial está chegando aí,
parte técnica está andando muito rápido. Quem não souber controlar a emoção está perdido. E isso eu vejo nitidamente. Eu pego 2 pacientes com o mesmo diagnóstico. O cara que está bem espiritualmente, bem emocionalmente, ele vai melhor. Isso eu não meço em exame. É simplesmente uma averiguação. Então, isso aí. Mas você estava falando do sal. Na verdade, é outro grande mito, né? Bom, vamos lá. A relação entre sal e hipertensão existe? Existe. Quanto mais sal se come, mais sua pressão pode subir. A questão é o quanto que ela vai subir e o quanto de sal você tem que restringir ou não. Primeiro, nem toda pressão elevada, pressão arterial elevada, ela é sal sensível. Existem certos pacientes que eu posso zerar o sal da alimentação deles e eles mesmo assim vão ser hipertensos. Essa é a primeira coisa. Segundo, a intervenção dietética de reduzir o sal, ela consegue reduzir a pressão em pífios, meio ponto. Então é aquele cara que tem lá 130 de pressão e passa para 125, 120. Então é uma intervenção irrisória isoladamente, é muito pequena para a gente ter esse medo todo. E o que os estudos mostram? Estudos observacionais, que têm seus vieses, igual você já falou, mas elas mostram uma curva em U. O que é isso? Comer muito sal é ruim, mas comer pouco também é muito ruim. Parece que a melhor zona é uma zona intermediária. E comer muito sal é muito difícil se você está comendo comida de verdade. Por quê? Porque à medida que você salga sua carne, sua salada, e vai comer, está muito salgado, você acaba não comendo. Agora, vai comer um pãozinho industrializado ou um bolinho industrializado que você nem sente que tem sal na parada. Vai comer caldo quinó, vai comer miojo. Isso é um monte de sal e outras porcarias numa quantidade que você não percebe, né? A indústria ela trabalha essa hiperpalatabilidade de uma maneira tal que o dia que eu descobri que tinha frutose no pãozinho Seven Boys, eu falei assim, não tô acreditando. Cara, como é que pode? Eu não sinto doce aqui. Então, comer comida de verdade, salgando sua comida de modo natural, óbvio, eu tô falando aqui de modo geral. Tem algumas pessoas, o cara é renal crônico, faz diálise, vai ter que ter uma restrição um pouquinho maior, que ele às vezes não urina. O sujeito tem uma doença hepática, né? Tem uma cirrose, ele retém muito sal e água, então talvez ele tenha que restringir um pouquinho. Mas aí vem a individualização. Mas não dá para generalizar falando que a solução da hipertensão é cortar sal. Isso não tem cabimento. Vou te falar que se você quer generalizar, trata a síndrome metabólica, porque definitivamente a chance do CSF é muito maior. E eu vi um estudo uma vez, de novo, é observacional, né? Mas eles fizeram uma análise da população nos Estados Unidos, né? E se eu não me engano, eu acho que 88% da população tem problemas metabólicos, problemas relacionados à síndrome metabólica. Só 12% da população é realmente metabolicamente saudável. Então, que nem tu falou, se fosse para dar uma recomendação, né? Que fosse low carb, que fosse algo relacionado à comida de verdade, né? E assim, o negócio é tão bizarro que eu brinco assim, as pessoas olham para mim e falam assim, o que você acha? Todo mundo tem que fazer low carb? Não, definitivamente não, mas se eu sou ministro da saúde, comida de verdade, coma comida de verdade. E comida de verdade, o sujeito ele tem que tirar farináceo, ele tem que tirar açúcar em todas as suas formas, suco de laranja, integral, suco de uva, que não é adoçado, isso tem açúcar, gente. Você colocou na boca, tá doce, tem duas possibilidades. Ou ele tem adoçante, ou ele tem açúcar. Seu corpo não sabe se o açúcar está vindo do suco de uva ou do açucareiro. Para ele, tanto faz. Então, acabar com essa mística de que o açúcar do açucareiro é diferente do mel ou do açúcar demerara. Galera, é tudo igual. É fumar cigarro com filtro, cigarro sem filtro. Ah, tá, cigarro com filtro é melhor. Ok, mas não é bom. Ok, mesma coisa. Mel é melhor do que açúcar de mesa? É, isso. Não justifica se está usando. Melhor quanto. Então, se as pessoas passassem a comer comida de verdade, sacolão e açougue, e vou te falar assim, elas mantêm os hábitos brasileiros de comer arroz, feijão, mas reduzir pão, massa, biscoito, macarrão, produto industrializado, barrinhas, pós, né? Vou te falar que o nego tá viciado em pó. O cara tem medo de comer ovo e fica me perguntando todo dia se pode comer whey, tomar whey ou tomar creatina. Cara, nada contra esses produtos. Vai ter algumas pessoas que muito treinadas, atletas, que podem se beneficiar. A creatina é um negócio que tem benefício.
Espera aí, velho. Será que você precisa? Te garanto que se a gente sentar e olhar, 99% das pessoas não precisam. E como tudo, tem um risco. Ah, o risco de lesão da creatina existe? É pequeno? É. Para que você vai colocar o seu na reta? Principalmente se você já tem alguma predisposição. Se você não é atleta, é diferente. O cara que vai... Ah, não, 1 segundo é a diferença dele ir para Olimpíadas ou não. Cara, por que eu faço atividade física? Por que eu já treinei hoje de manhã, acordei cedo, fui para academia e tudo mais? Ah, simplesmente porque eu não quero ter dor nas costas para carregar meus meninos. Simplesmente porque eu não quero ficar sofrendo ao longo do dia, porque a lombar está pesando, porque eu quero conseguir brincar com ele subindo na árvore. Ah, tá, de brinde eu ganho estética. Ok, ótimo. Se você quer usar a estética como sendo o seu norte, tudo bem, mas cuidado. Se você não colocar saúde na frente da estética, você pode se dar mal. É que nem tu falou, né? Tanto que eu acabei de sair da academia, eu tô no shopping ainda, e a gente antecipou um pouco essa live. E é bem verdade isso, porque geralmente as pessoas vêm, sabem que eu estudo nutrição e perguntam da questão da suplementação, o que tomar antes, depois, fazer isso, aquilo. Só que assim, elas não têm nem a base ainda estável, elas não têm a constância de treinamento, elas não têm a alimentação adequada. Então elas querem se entupir de whey, creatina, de glutamina, BCA, sei lá, enfim, qualquer suplemento, que nem você falou, se basear em pó, em vez de cuidar em si da própria alimentação, né? Então a gente tem que ter uma base, além de qualquer outra coisa. Hoje eu estava lá na academia e, assim, eu atualmente não tomo café da manhã, porque eu não tenho fome, não é Somos nada... dois. Não acordo, vou treinar e treino melhor, barriga vazia, estou em jejum até agora. E, por coincidência, ontem eu cheguei em casa, cheguei mais tarde, e acabou que eu estava muito cansado, coloquei minha menina para dormir, acabei dormindo junto, então vou fazer 24 horas de jejum agora, sem pensar nisso. Ah, eu estou fazendo um jejum de 24 horas. Então, você aprender a respeitar o seu apetite, aprender o que é fome, né? Eu não sabia, velho. Há 5 anos atrás, eu almoçava já pensando o que eu ia comer às 2h30 da tarde. Ai, meu Deus. Dava 2, eu ficava, caraca, não chega às 2h30. Eu olho para trás e falo assim, eu era muito jacu. Não é possível, a coisa é muito óbvia, né? Ninguém me fala para eu fazer xixi de 3 em 3 horas, para ir no banheiro de 2 em 2, ou respirar tantas vezes por minuto. Cara, apetite é a mesma coisa. É Come direito fisiológico, e né? Ah, tenho que almoçar. Por quê? Porque tá na hora do almoço. Isso é cultural, né? Mano, não vou almoçar porque eu não tô com fome. E é engraçado, não sei, deve estar 11 e pouco agora. Tô com um pingo de fome. Um pingo de fome. Na verdade, eu vou ter que almoçar hoje porque tem 2 residentes hoje saindo terminando a residência hoje e tal, não sei o que, eu prometi que eu ia almoçar com elas. Mas, definitivamente, cara, sim, não tem como a gente não ligar uma coisa na outra. De chegar e achar que a cultura não influencia nossos hábitos. E para um sujeito que está obeso, o que é melhor? Comer menos ou comer de 3 em 3 horas? Sabe? Lógico. O negócio é muito óbvio, né? E assim, ok, ciência, se tivesse algum randomizado mostrando que a lógica não está batendo com o randomizado, ok, mas não tem. Pelo contrário, na hora que você faz estudo com jejum, você vê que sua taxa metabólica aumenta e não cai. Só que o que profissionais, de modo geral, fazem? Repetem o que o vizinho disse. São poucos os profissionais de saúde que questionam, porque é um negócio que é difícil de se fazer. Cara, eu não fazia isso. Eu comecei a questionar cada vez mais nos últimos anos. Vou te falar que a low carb, para mim, não melhorou só a minha vida, não. Melhorou meu jeito de ser como profissional, de como entender a ciência na acepção da palavra. E chegar e falar assim, não, peraí, eu entendo o que é randomizado, o que é observacional, o que é estudo clínico, epidemiológico, desfecho clínico, substituto, risco relativo. Tá, mas eu preciso tratar o meu paciente. Então vamos colocar ele na frente de tudo e vamos tratar cada uma das evidências conforme a individualidade dele. Saber, tem um estudo que eu mostro numa aula minha de medicina baseada em evidência, que você dá um remédio para pressão e, na maioria, a pressão reduz. Mas teve alguns indivíduos que a pressão subiu. Então, a gente fica crente de que determinado medicamento, determinada conduta, porque na média ela funciona assim, para outro indivíduo
tem que funcionar desse jeito. Então, vai ter gente em low carb que no primeiro mês vai perder 30 quilos, exagerei, mas sei lá, 15 quilos. Vai ter gente que pode engordar. E a gente vai ter que olhar aquela individualidade e tentar melhorar e achar o melhor pro fulano, pra Dona Maria, pro seu João, e não pra média. Não é culpá-lo, né? Chegar e falar assim, opa, então não tem jeito pra ti. Isso é um treinamento diário. A realidade tem primazia sobre os mecanismos, né? Essa frase é genial, né? Essa frase é genial. Demais. Eu vou te falar, eu tava lá em Viçosa quando eu escutei o Souto falar isso a primeira vez. Eu tava sentado, tava eu e Marcelo Denaro, e o Souto falou, eu virei com o Marcelo, mas anota isso aí, né? Anota, porque essa frase é simplesmente genial. E era engraçado, porque eu tava indo para Viçosa para dar aula, e o Marcelo tava comigo, eu tava conversando sobre ele, e o Marcelo, assim, começando a se inteirar a respeito de medicina baseada em evidência, e o Marcelo tentando entender mecanismo. Eu falei, velho, desapega um pouco de mecanismo. Não que eles não sejam importantes, mas desapega um pouco, porque a gente se apaixona, né? A gente entende o que acontece lá dentro da mitocôndria e se apaixona por aquilo. E se por acaso isso não está batendo com os dados clínicos, o mecanismo é que está errado, não é a realidade. Então, o que está acontecendo na sua frente é o que vale. Você ter um mapa, aí você chega, está procurando um tesouro. Aí você chega na frente do tesouro. Lá no mapa fala que tem uma montanha. Você vai falar, não, não é o tesouro. Eu preciso achar a montanha. É assim, velho. É um negócio assim que Não, é é impressionante bizarro. como que demorou para essa ficha cair em mim. E hoje eu tenho convicção que o problema é o entorno. As pessoas pensam assim, e eu fiquei lá 6 anos na faculdade, mais 4 anos de residência. Todo mundo batendo nessa mesma tecla. É o erro se repetindo. Então, por isso que eu enxergo a necessidade de ensinar, não só profissionais, mas leigos também a questionarem. Entender por que um dia sai uma reportagem falando que o ovo faz bem e outra semana que o ovo faz mal. É porque é como se fosse uma prova de um crime, né? Você tem lá um vídeo em 4K mostrando quem que matou, que seria um ensaio clínico randomizado bem feito. E você tem uma vidente falando quem matou. É um estudo observacional lá, com uma série de casos. Você tem que interpretar cada um à luz daquilo que aquela prova pode representar. A Veja e os meios de comunicação, de modo geral, o Fantástico, o Bem-Estar, colocam tudo no mesmo patamar. Então não interessa se é ensaio clínico, se é observacional, se é série de casos, saiu, publica, dá clique, né? Então, e vai continuar assim até a população se tocar. Fala assim, não, não merece. A população bateu o olho e fala assim, não, está faltando alguma coisa aqui. E isso, ó, demora, porque isso tem que chegar primeiro nos profissionais, né? E eu espero muito que essa geração de vocês já seja diferente da minha. 2 pontos que eu quero tocar. Primeiro, desse negócio da realidade tem primazia sobre os mecanismos. Eu jogava futebol, né? Eu era atleta, e quando eu voltei da Itália, eu estava treinando aqui em Blumenau, né? Que é onde eu moro. Eu estava na academia. E eu já treinava em jejum nessa época, eu me sentia melhor, né? E aí eu tava ali treinando e tal. Aí a mulher assim, tá bem legal os teus treinamentos, né? Treinando intenso. Tô assim, tá se alimentando certinho. Eu falei, não, eu tô assim, o que tu comeu hoje antes de vir pra cá? E eu tava em jejum, porque eu treino de manhã, né? Aí ela falou, eu falei assim, não comi nada. Ela assim, tu tá em jejum? Eu falei, não, eu tô assim, não, tu vai desmaiar, não sei o que. Eu falei, não vou desmaiar. Eu já treino assim, não, tu vai desmaiar, tu tem que desmaiar. Eu falei, não, eu não vou desmaiar, calma. Sabe, tipo... É impressionante. Fé, né? É fé. O quê? Ela acredita no mecanismo de que se não comer vai ter uma hipoglicemia. Por mais que a realidade, você fala assim, cara, eu treino assim todo dia, nunca tive nada. E treino melhor, né? Ela continua acreditando no mecanismo. Então, isso tem nome, fé. E outra que tu também comentou ali, que tu fez residência, estudou tantos anos e aí foi conhecer a low carb, e aí foi começar a realmente conseguir tratar todos os teus pacientes, ter todo esse sucesso que hoje tu tem, né? Tipo, eu sendo estudante de nutrição, né? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas, né? Uns médicos, uns experts formados em nutrição, eu falo sobre determinado assunto e eles vêm ali no direct, né, manda, tu é só estudante de nutrição, primeiro se forma, tu tá falando merda, não sei o que, vai estudar, não sei o que. Então, além, tipo, deles terem essa fé, com quem não é formado ainda, eles tendem a apelar pro diploma, né?
Ou seja, eu tenho um diploma, eu... Falácia da autoridade, né? Poder do jaleco branco, que uma vez eu vi o Rodrigo Polesso falando isso na questão da tribo forte. E, doutor, só para finalizar, que apareceu ali uma pergunta sobre a questão do suco. Uma vez a doutora Janaína, ela fez um post e eu ainda fui lá e comentei, ajudei, né? Porque tinha um monte de gente falando, não é possível, que suco faz mal que nem refrigerante, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, olha, o suco é refino da fruta. O que é o açúcar? O açúcar é refino da cana. Tá aí tudo certo? Voltei. Ah, tá. Eu tava falando, o que é o açúcar? O açúcar é refino da cana. O suco é refino da fruta. Então, assim, que nem tu falou, no final fica elas por elas. Tu pode só elucidar um pouco essa questão dos sucos, assim, porque, cara, isso aí gera muita... Eu vi até esses dias um nutricionista falando que tem que tomar suco de laranja de manhã por causa de antioxidante, por causa que diminui pressão arterial, não sei o que, isso fala um monte de coisa, assim. Mas só elucidar um pouco essa questão do suco mesmo. Oi, caiu aqui. Caiu? Voltou? Voltou. Bom, na realidade é o seguinte, Léo, vou usar exatamente isso aí, a gente já falou muita coisa a respeito disso durante essa nossa conversa. Suco de laranja, o que é? Um alimento processado. Você pegou a laranja, tirou o bagaço, concentrou, porque chupar uma laranja dá trabalho, né? Você tem que descascar, tem que comer e tal, você vai demorar um tempo. Um copo de suco de laranja, você vai ter 3, 4 laranjas ali, sem o bagaço, que é uma coisa que vai retardar a absorção do açúcar, e a gente já falou que o corpo não sabe se o açúcar está vindo da laranja ou do açucareiro, e você faz um pico bizarro de insulina, que é exatamente aquilo que gera a resistência insulínica, ou seja, você está fomentando a resistência. E falar que você está tomando suco para tomar antioxidante, significa acreditar no quê? Mecanismo. Eu estou acreditando que aquele antioxidante é fundamental. Cara, beleza. Eu até acredito que antioxidante, esse balanço entre pró e antioxidante é importante. Mas acho que você consegue isso com comida de verdade, não precisa ser tomando suco de laranja. Sabe? Você consegue isso comendo naturalmente mais verduras, mais folhas, as próprias frutas mesmo, dependendo da sua situação, sem ter que partir para o suco. Sabe? O suco nada mais é do que uma bomba de frutose que a gente está colocando direto para dentro, como se fizesse bem para a saúde. É literalmente bizarro, né? Eu vou dar um exemplo lá em casa. Os meus meninos gostam de tomar suco de uva. Aí eu compro suco integral. Eu dou o suco de uva inteiro? De jeito nenhum. Quando eles tomam, porque não é sempre, porque normalmente eles pedem a água mesmo, vai lá, 2 dedos de suco de uva, completo com água, e eles vão tomar, vão ter aquele gostinho e tal, não sei o que, e tá tudo bem. A carga é muito menor. Para você meter um sucão concentrado, e não interessa, né? As pessoas ficam assim, não, mas é natural. Beleza, veneno de cobra também. Nem tudo que é natural necessariamente é bom. A gente tem que pesar prós e contras de acordo com cada sujeito, né? Então, a diferença de um suco de fruta doce, tipo laranja, uva, para um refrigerante, é o cigarro com filtro para o cigarro sem filtro. É simplesmente chegar e falar assim, o refrigerante lá ele vai ter conservante, acidulante, pererê, pororô, mas dependendo do refrigerante ele vai ter menos açúcar do que o suco. E para certas pessoas, o açúcar vai ser o pior veneno. Então, baixar um pouco disso e realmente não enxergar esse suco como essa última maravilha do mundo. Quando a gente compara com a pior coisa possível, qualquer coisa serve, né? Perfeito, exatamente. Então, fica difícil de analisar. Mas, cara, eu acho que já foi elucidado todos os assuntos aqui sobre rins, sobre proteína. Doutor, eu quero te agradecer muito por disponibilizar seu tempo. Eu quero também agradecer por mostrar essa questão da saúde baseada em evidência, porque até mesmo eu estou em concentrado da faculdade e eu escutei, por exemplo, semana passada a professora falar que esse negócio de basear alimentação e saúde em evidência é modinha e que não deve ser feito, que a gente deve se basear por diretrizes. Na hora eu quase tive um infarto na sala, mas em todos os casos, de novo, só quero te agradecer e deixa aqui eu conheço já seu site, mas onde que as pessoas podem te encontrar, Instagram, site, onde é que tu atende, enfim,
deixe suas informações aqui para todo mundo, por favor. Beleza. Então, primeiramente, eu queria agradecer. Foi um prazer bater o papo contigo. Conte comigo aí sempre que precisar. É muito legal ver essa nova geração sendo formada já com um olhar crítico. E jamais perca esse brilho no olho, essa vontade de aprender, essa vontade de modificar, né? O mundo precisa de gente assim. E eu aprendo muito, velho, muito com pessoas que não têm nem formação em área de saúde. Então, a Jade Soler, por exemplo, poxa, eu aprendi um bocado de coisa de carnívora com ela. E não tem formação nenhuma em saúde. Então, você achar que porque você está numa posição de autoridade acima do outro e eu aprendo com a menina que trabalha lá em casa, me ajudando a fazer as coisas. Aprender é querer, é ser humilde o suficiente, todo mundo pode te ensinar um pouquinho. Então, acho que eu deixo essa mensagem. Eu estou aqui em Belo Horizonte, trabalho no Hospital Felício Roxo, tenho meu consultório aqui pertinho. Quem quiser entrar em contato lá é no 31 3225 7320, é isso? Não, 2370. 3225 2370 ou 1183. Me encontram no Instagram aqui, no @Dr. José Neto, Dr. José Neto. Meu site também, www.drjoseneto.com.br. E qualquer coisa que você precisar aí é só dar o grito que nós estamos não. Eu quero um dia jogar bola contigo, velho, porque eu também era bom de bola, viu? Bora, vamos jogar. Eu não sei se esse ano tu vai estar no evento Alimente, né, que vai acontecer provavelmente em julho. Eu já comprei meu ingresso, vou estar lá. Então a gente vai se falando, se caso tu esteja lá esse ano, a gente conversa pessoalmente. Beleza, muito provavelmente obrigado. vou te dar em primeira mão. Acredito que em maio eu vá a Florianópolis. A Um Florianópolis? Se tu vir para Florianópolis, é final de semana, evento? Deve ser um evento a gente está terminando de negociar, mas deve ser meados de maio aí em Floripa. Tá, então assim, sim, em maio tu vier palestrar em Floripa, me cobra que eu pego o carro, pego o ônibus, sei lá, faço qualquer coisa e vou lá pra Floripa te assistir. Beleza? Combinado. E pra quem tá pedindo que a live, deixar a live salva, essas coisas, vai ficar salva no meu perfil aqui do Instagram. Beleza? Grande abraço, Léo. Abração, até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, turma, um abraço. Abraço, galera.